Boa noite, gente. Hoje nós vamos começar a falar sobre a revisão dos contratos. Na realidade, né, essa aula sobre revisão dos contratos, ela vai exigir dois conhecimentos básicos, né? A questão da obrigatoriedade do contrato, ou pacta sunt servanda, e a questão da revisão propriamente dita, ou do rebus sic stantibus, também chamado de teoria da imprevisão. Antes da gente começar a falar, é importante a gente dizer para vocês que não é porque existe a possibilidade de o contrato ser revisto que ele não é obrigatório, tá? O contrato ele continua obrigatório, continua fazendo força obrigatória entre as partes. A teoria revisional, né, o rebus sic stantibus, é a teoria da imprevisão, ela vai falar sobre efeitos futuros, incertos, e que independem da vontade dos participantes do contrato. Então, ocorrendo alguma coisa nesse sentido que retire a bilateralidade ou o equilíbrio do contrato, aí sim a gente pode falar ou a gente pode pensar em uma revisão contratual. Essa revisão não será feita unilateralmente, e se ela não puder ocorrer, o que vai acontecer é a extinção do contrato, tá certo? Então vamos a alguns conceitos aí que são importantes, né? O pacta sunt servanda, que é o princípio da força obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei. Então, olha só, a força obrigatória do contrato ela ainda existe, tá certo? Que o contrato faz lei entre as partes, então obriga todos aqueles que se envolvem ou que participam diretamente do contrato. A princípio, o contrato, olha só, a princípio, o contrato não traz obrigação a quem dele não participa, só aos participantes. Em contrapartida ao pacta sunt servanda, que já foi tido, né, na época do liberalismo como obrigação máxima, mas hoje com a função social do contrato, nós temos aí a rebus sic stantibus, né? Ela pretende a manutenção do contrato, né, enquanto as coisas estejam da forma que o contrato foi feito. Ou seja, se algo mudar, e esse algo que mudou esteja além da vontade e da capacidade das partes, nós podemos ter a revisão dos contratos. Então, e olha só que interessante, essa questão da mudança ela tem que ser algo imprevisto, tá certo? Algo que não pudesse ser mensurado na época da realização do contrato. Então, quando a gente fala em coisas que são possíveis no dia a dia, que são, não diria sanáveis, mas que são pensáveis, vamos dizer assim, né? Aí a gente não tem a teoria da imprevisão. Então, olha só, se algo que aconteceu contra a minha vontade, mas era previsível, não cabe a teoria da imprevisão. Então, eu não posso, por exemplo, requerer a revisão do contrato por uma questão de desemprego, né? Isso não gera a revisão do contrato. Ah, Mono, tem a questão da pandemia, do Covid. Pode, olha, se alterar algo que afete o contrato, pode. Então, imagine o seguinte, você tem uma indústria e ficou de entregar 150 camisas no comércio em um mês. A sua indústria foi obrigada, por força de decreto, por força legal, a deixar de funcionar. Você não pode botar o funcionário lá dentro. Como que você vai fazer? Você não tem como entregar. Aí poderia ter a revisão do contrato. Ora, eu moro de aluguel, né? Eu não estou trabalhando, mas eu estou recebendo por causa da questão do afastamento
com o direito a salário, eu não fui demitido, tá certo? Ah, mas eu queria uma redução do aluguel. Por quê? Né? Se o aluguel é residencial e não é comercial. Então, isso é muito importante a gente dizer que momento que cabe essa revisão contratual e que momento que também não cabe essa revisão contratual, tá certo? Então, não basta que haja algo acontecendo de imprevisto, se isso não afeta o seu contrato, ele também não vai poder ser utilizado para a revisão do contrato. Como eu disse, né, a teoria da imprevisão ela é regulada no artigo 478 do Código Civil. Eu ia colocar uma doutrina aí, mas esqueci, acabei desistindo. Né, ele diz o seguinte, olha só, nos contratos de execução continuada ou diferida, né, ou seja, os contratos que você paga mensal ou que vai pagar no futuro, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisíveis, poderá o devedor pedir resolução do contrato. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu modificar equitativamente as condições do contrato. Então, olha só, o que a parte prejudicada vai requerer? A rescisão do contrato, a extinção do contrato sem culpa, ou seja, para não pagar, cláusula penal, etc. Se a outra parte quiser evitar, ela diminui a lucratividade dela, ela restitui, né, as condições do contrato equitativamente. A igualdade, né, passa a vigorar de novo. Aí tem lá o 480, se o contrato de obrigações cooperar apenas a uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterada, o modo de executar a fim de evitar a onerosidade excessiva, né? O caso aí também do contrato benéfico. Então, olha só que interessante. A resolução por onerosidade excessiva, né, que pode levar à revisão do contrato, mas ela não é imposta pelo Estado. Né? O que o Estado pode impor é a rescisão do contrato pela onerosidade excessiva, mas não a diminuição da prestação. Tá certo? Lembrem-se, não existe, pela teoria da imprevisão, não acabou-se com a obrigatoriedade do contrato. O contrato continua sendo obrigatório, tá certo? Quais são os pressupostos para a gente poder utilizar aí a revisão do contrato ou a teoria da imprevisão? Primeiro que o contrato seja de execução continuada ou diferida, né? Estava lá descrito no artigo. Segundo, que o fato seja superveniente, ou seja, ele ocorra posteriormente à realização do contrato e antes da efetivação da obrigação. Então, olha só, assinei o contrato hoje para cumprir daqui a 2 anos. Antes desses 2 anos, acontece um fato superveniente que modifica essa equidade contratual. Então, duas coisas, né? Contrato, execução continuada ou diferida, e o fato superveniente. Que esse fato superveniente seja um acontecimento extraordinário e imprevisível, ou seja, né, que não passaria pela mentalidade das pessoas. O contrato deve tornar, então, a onerosidade excessiva da prestação de uma das partes, né, em detrimento da outra, né? Uma tem onerosidade excessiva enquanto a outra tem lucro excessivo. Então, são os pressupostos aí de aplicabilidade, né? O 4 está estritamente ligado ao número 5. Então, olha só vamos dizer, em teoria da imprevisão, se esses 5 pressupostos de aplicabilidade, ou seja, se essas 5 condições se confirmarem, se alguma delas faltar, não pode aplicar-se a teoria da imprevisão, rebus sic stantibus, tá certo?
ou a onerosidade excessiva. Bom, gente, vou aqui me despedindo de vocês. Desejo a todos vocês uma boa noite. Fiquem em paz e boa aula. Lembre-se de ler o Código Civil e de estudar a doutrina. Boa noite para vocês.